Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês e eu vou falar um pouquinho mais sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje nós vamos falar um pouquinho das dicas que a gente pode dar para os pacientes que são portadores desse transtorno e que acabam sofrendo com essa doença. De modo geral, os adultos que têm o déficit de atenção e hiperatividade, eles geralmente já desenvolveram algumas técnicas para lidar com as dificuldades do transtorno. Então, como eles sabem que são distraídos, eles costumam anotar mais, ou ter agendas, ou colocar os objetos sempre no mesmo lugar, para que eles consigam manter uma determinada ordem no dia a dia deles. Criar essas estratégias é fundamental para compensar a desorganização natural e a falta de atenção dessas pessoas. Quanto mais rotineiro e mais sistemático eles forem, melhor vai ser o desempenho e a organização nas diferentes áreas. Muitas vezes as pessoas não reconhecem as falhas de atenção como uma doença que tem que fazer o tratamento. E aí elas acham que é da personalidade delas. Ah, o meu jeito, eu sempre fui desligada, eu sempre fui distraída. Admitir que você tem sintoma e que pode ser de uma doença é o primeiro passo para que você consiga buscar ajuda e o tratamento adequado. Por conta da impulsividade, da desorganização e da distração, é muito comum que os portadores de TDAH tenham um círculo vicioso de poucas horas de sono, péssimos hábitos alimentares, baixa prática de atividades físicas. Então, se o paciente com TDAH ele começa a se policiar para praticar mais exercícios físicos, ele vai se beneficiar ainda mais, porque ele vai estar ajudando a aliviar o estresse, ele vai acalmar a mente e ainda vai queimar um pouco daquele excesso de energia que a pessoa com TDAH tem. Uma outra dica é dormir bastante, tá? Dormir bem. Poucas horas de sono aumentam os sintomas do TDAH. Ele tem mais dificuldade para se concentrar, ele fica com a memória prejudicada. Então, evite tomar cafeína antes de dormir, tenha uma rotina em relação ao seu sono e evite fazer exercícios físicos de 2 a 3 horas antes de dormir. Alimente-se de maneira correta. O que a alimentação tem a ver com o TDAH? Comer bem diminui a distração, ajuda na hiperatividade, ajuda nos níveis de estresse. Se o paciente se alimenta de 3 em 3 horas, pequenas porções, ingere pouco açúcar, ele consegue diminuir a intensidade dos sintomas do TDAH. Já em relação à distração e falta de atenção que o paciente com TDAH tem, ele precisa tentar se organizar para evitar uma desordem diária. Então a primeira coisa é criar espaço. Então assim, verificar diariamente o que ele usa e o que não vai usar, definir lugar para a chave, ter pastas com as cores para dividir os arquivos, utilizar uma agenda. A agenda ajuda a organizar os horários, coloca o lembrete do celular para não esquecer dos compromissos, porque frequentemente eles esquecem ou se atrasam. Faça listas com o hábito de anotar tudo que for importante. Evite a procrastinação, que é quando eu jogo, eu vou adiando aquilo que eu tenho que fazer, eu vou colocando lá para frente, depois eu faço, amanhã eu vejo. Para evitar o esquecimento, faça o que você tiver que fazer naquela hora. Evite deixar para depois, principalmente tarefas como responder um e-mail importante, limpar a bagunça, responder uma ligação, preparar uma apresentação. Esse tipo de coisa não dá para ficar para o dia seguinte. E por fim, por ter uma percepção diferenciada do tempo, os adultos com TDAH, eles acabam sofrendo com a má administração desse tempo. Frequentemente eles perdem hora ou perdem prazos, ou eles acham que sempre dá tempo para eles realizarem uma certa tarefa, quando na realidade o tempo já passou e eles não têm esse tempo. Então, muitos adultos com TDAH acabam se frustrando de uma maneira que chega no final do dia eles não realizaram nada do que eles tinham se planejado a cumprir. Então, usem relógios, usem alarmes, programem para chegar mais cedo no compromisso. Eu tenho um compromisso às 3, então vamos programar o alarme para tocar 15 minutos antes, porque eu tenho um tempo para me organizar. Defina prioridades, tem coisas que não são tão importantes quanto as outras que são primordiais. Crie uma curta rotina diária. Então faça uma rotina para ela. Todo dia eu vou acordar, eu vou responder meus e-mails, depois que eu vou me organizar, e aí eu vou para o meu trabalho e assim por diante.
dê mais tempo do que você acha necessário. Se você acha que para fazer uma certa tarefa você vai levar 15 minutos, coloque 30, porque você pode chegar atrasado, ou você tem um espaço de folga para se organizar e isso não atrapalhar seus compromissos seguintes. Faça uma tarefa de cada vez, não queira começar uma e sem finalizar já partir para outra. Aprenda a dizer não. A impulsividade do adulto com TDAH pode fazer com que ele aceite vários projetos ao mesmo tempo, de uma só vez, sem uma avaliação adequada e ponderada se ele vai conseguir de fato dar conta de tudo isso. Então verifique a sua agenda para ver se você realmente pode aceitar aquele compromisso, de maneira que isso não vai te prejudicar. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Eu já falei um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre o quadro clínico. Se você acha que de repente você se enquadra num quadro de TDAH, não hesite em procurar ajuda médica, a gente tem tratamento para isso. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no nosso canal que eu vou ter o maior prazer em responder. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!